monográfico SIG Farmacologia e Terapêutica, que ocorre todo mês na terceira quarta-feira, horário das 9 às 10h30. Esses encontros ocorrem desde 2018, trazendo temas para discussão de cunho científico e educacional, com o objetivo de reduzir as distâncias geográficas e integrar ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. As sessões são voltadas para profissionais atuantes em farmacologia e áreas correlatas, nos diversos níveis de formação, como docentes, pesquisadores, estudantes de iniciação científica, de graduação, de pós-graduação, técnicos e demais profissionais. Atualmente integram o SIG Farmacologia e Terapêutica 20 instituições que possuem registro neste SIG para uso do sistema de telemedicina e salas de teleconferências da rede RUT. Essas salas estão presentes principalmente em hospitais universitários. Adicionalmente, no início deste ano, e após o início da pandemia, mais precisamente em março, o sistema passou a operar também remotamente, permitindo que pesquisadores e outros profissionais interessados possam também participar de nossas sessões através de seus próprios computadores, ou outros eletrônicos como smartphones e tablets. O que faz com que o número de instituições, fez com que o número de instituições ou entidades tenham aumentado significativamente no nosso SIG. E assim, nós estamos tendo um número maior de participantes que acompanham nossas reuniões, o que demonstra a importância das discussões e dos temas realizados por este SIG. Informamos a todos, né, que mantenham os microfones e as suas câmeras desligadas enquanto não estiverem falando, que é uma medida que se faz necessária para evitar ruídos e a perda de qualidade do áudio durante a conferência. Os participantes poderão estar encaminhando seus comentários, suas questões pelo chat, tá? Colocando o seu nome e a instituição que nós estaremos organizando aqui para levar esses comentários ao palestrante e aos demais participantes. Os que estiverem no streaming também poderão encaminhar suas questões que nós estaremos organizando aqui também. Esta sessão está dividida em etapas, que aqui estão apresentadas no slide. Tá? Nós teremos aproximadamente 30 minutos de apresentação do professor Aldo e depois, a maior parte do nosso tempo, ela é dedicada à discussão com os participantes. Estamos aqui, eu, o professor Emiliano, a professora Cristina e o professor François auxiliando na condução dessa sessão, juntamente com a professora Flávia, que posteriormente vai tomar o uso da palavra. Solicitamos a todos que façam registro das suas presenças nesta sessão. Esse registro é fundamental para mantermos o acesso e a visibilidade dessas ações realizadas pelo SIG Farmacologia e Terapêutica. Vocês devem acessar pelo site www.rut.rnp.br/presença, selecionar o SIG Farmacologia e Terapêutica, utilizando a senha dessa sessão, que é 30377, como vocês podem estar vendo no slide. Bom dia. Bom dia. Agradeço a professora Flávia e ao professor Aldo por se disponibilizarem em fazer este SIG para nós, trazendo uma discussão bastante importante, que é a importância dos pré- e probióticos na microbiota intestinal. Passo agora a palavra para a professora Flávia, que vai conduzir este momento dessa sessão. Bom dia a todos.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Sig Farmaco por ter aceito, né, a nossa sugestão de apresentação, né, e também agradecer ao professor Aldo por ter aceito participar no Sig Farmaco. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do professor Aldo. Então, o professor Aldo, ele é médico, professor titular de farmacologia da Faculdade de Medicina da UFC e pesquisador 1A do CNPq. É sócio honorário da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene e há mais de 30 anos é pesquisador associado da Universidade de Virgínia. O professor Aldo participa do colegiado dos programas de pós-graduação em farmacologia e em microbiologia médica da UFC, e sua pesquisa científica se concentra no estudo da prevenção e do tratamento de doenças diarreicas, desnutrição e enteropatias, bem como seus impactos temporais no desenvolvimento cognitivo, crescimento e educação em crianças de comunidades de Fortaleza e da região do semiárido. Ao nível nacional, foi responsável pela fundação do Instituto Nacional de Biomedicina no Semiárido Brasileiro, o INCT-IBSAB, sendo seu coordenador. Também desenvolveu a Rede Nacional Recodiza, Rede de Caprino, Ovinocultura e Diarreia Infantil do Semiárido, financiada pelo MCTI, assim como desenvolveu a Rede Internacional MAUEDS, financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Mais recentemente, agora em março desse ano, o professor Aldo foi convidado a integrar a rede Vírus do MCTI, né, que é uma rede que desenvolve um trabalho sobre a Covid-19. Então, gostaria de agradecer novamente ao professor Aldo e passar a palavra a ele para a sua apresentação. Tá. Muito obrigado aí a professora Flávia pela apresentação, pelo convite, né? Agradecer também ao professor Paulo e toda a comitiva aí da rede, né? Acho essa ideia fantástica e é um prazer estar aqui com os colegas aí da farmacologia, estudantes, né? No Brasil como um todo, né? Bom, eu queria utilizar bem esses 30 minutos, né? E vou passar ao início aqui do nosso assunto. Bom, o tópico, como vocês estão vendo, é o impacto da desnutrição na microbiota intestinal e a importância de prebióticos e probióticos, né? Eu gostaria de resumir que nesta apresentação a gente vai ter que pontuar alguns estudos que eu vou citar agora, tá certo? Nós temos aqui 3 estudos de coortes, dos quais alguns participamos, né? E nós temos também 2 estudos de intervenções clínicas duplo cego randomizado, então, de boa conteúdo científico e resultados que podem ser aproveitados. E, além do mais, nós temos uma translação dessa perspectiva de microbiota para a parte animal, feita em camundongos germe-free, ou seja, livres de microbiota, o que realmente é um modelo interessante para você estudar a parte mecanística deste tipo de oportunidade, né? Então, vou começar aqui a passar, espero que esteja ok, né? Então, esse slide, ele resume um pouco da importância do que é desnutrição no mundo, né, como um todo. Depois a gente focaliza aqui no Brasil, mas se a gente olhar aqui o que a gente, nesse primeiro item aqui, nós temos aqui uma mortalidade ocorrida já ao nível mundial de 180 milhões de crianças. Se a gente olhar a estatística de mortalidade por ano, nós temos aí de 5,6 milhões de crianças que morrem direto ou indiretamente associadas com a desnutrição no mundo, principalmente ali na África, a África tropical, né? E também na Ásia. Esses 2 continentes são os mais importantes para contribuir com essa mortalidade. Obviamente que nós estamos diante de uma pandemia, Covid-19, né? E se vocês olharem a estatística de mortalidade, nós estamos ali com 300 e poucos mil mortes associadas com a Covid. Obviamente que é uma pandemia importante pelas razões de preocupações sociais, econômicas, etc. Mas quando a gente olha essa mortalidade aqui citada, realmente assusta a gente em termos de importância no dia a dia e que a gente muitas vezes esquece de chamar a atenção para
para essa perspectiva, né? Bom, nós temos aqui, no segundo tópico, os mecanismos associados à desnutrição, que realmente são bastante de imediato. Você tem realmente uma perspectiva de levar a complicações e morte, né? Mas também, a médio e longo prazo, o grupo aqui do Nordeste, né, de Fortaleza, tem contribuído muito para mostrar as anormalidades no crescimento infantil, algumas alterações ligadas ao sistema imune, principalmente a resposta de vacinas. Nós temos aqui uma coisa que realmente é bastante importante, silenciosa, que é o déficit neurocognitivo. Então, nós temos aí uma perda de cognição, de inteligência nessas crianças. E só para a gente entender a quantificação disso, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a perda de um ano escolar a partir dos 6, 7 anos de idade, quando você tem essa manifestação de desnutrição. Nós tivemos aqui uma oportunidade de ver o ciclo vicioso, doenças diarreicas, desnutrição, e é um ciclo extremamente difícil de você bloquear e intermediar numa terapêutica efetiva, né? Mas esse ciclo, ele permanente, ele causa danos significativos e a longo prazo e permanentes em crianças, como a gente falou aqui, do déficit neurocognitivo. Essa revisão aqui do grupo de 2018 é bastante indicada para quem quiser expandir um pouco sobre esse tipo de revisão e entendimento, né? Bom, nós temos aqui o tópico da desnutrição. O Brasil, por exemplo, ele já desde há 30 anos atrás, quando eu comecei a pesquisa nessa área, né? O Brasil não é uma alta prevalência de desnutrição moderada ou severa. Nós temos ali no semiárido brasileiro em torno de 6% dessa prevalência. Mas é importante a gente citar que existe uma deficiência de nutrientes específicos, que a gente chama, né? Alguns chamam de micronutrientes, e que essa deficiência é bastante prevalente aqui na região do semiárido brasileiro. Nós temos, por exemplo, a deficiência de vitamina A, só para exemplificar, nós temos uma prevalência relativamente alta de mais de 20% nessas crianças. Bom, nós temos também a inseguridade alimentar, é um fator que leva à desnutrição. Nós temos também a deficiência no valor nutricional ou biodisponibilidade de nutrientes, que é uma das coisas que eu citei agora, de deficiências principalmente de nutrientes, e que você não tem uma qualidade de nutrição adequada, principalmente aqui no Brasil. Nós temos visto realmente carga de patógenos intestinais, independente de ter diarreia, como também uma causa de alterar a barreira funcional citada aqui. E essa alteração da barreira funcional gastrointestinal pode levar a perda no processo de absorção e, com isso, levar a uma lesão que leva a uma deficiência leve e moderada, que não leva a uma desnutrição moderada ou severa, mas que implica numa complicação de crescimento e neurocognitiva de desenvolvimento que tem sido testado há umas décadas atrás e mais recente no estudo de coorte que tem sido comprovado esse tipo de deficiência. Bom, a microbiota, que é o nosso foco aqui da nossa conversa de hoje, né? Nós temos aqui um resumo de como a gente pode apresentar essa microbiota. Observar que aqui embaixo nós temos os 3 tipos de microbiota que normalmente são avaliados, né? Nós temos aqui bactérias, essas cores indicam os subtipos bacterianos que normalmente, percentualmente, estão presentes na flora gastrointestinal. Nós temos aqui eucária, que predominantemente são os fungos, né? E nós temos aqui a parte de vírus da microbiota, mas a parte de vírus bacteriano, bacteriófagos considerados. E se a gente olhar o quadro aqui, nós temos essas cores aqui representando o pH do trato gastrointestinal, ao longo desse trato gastrointestinal. Observar que, principalmente aqui na flora da cavidade oral e do esôfago, nós temos uma concentração relativamente alta de micro-organismos, e aqui ao nível do intestino grosso, que nós temos realmente uma quantidade significativa de micro-organismos. Bom, essa microflora do trato gastrointestinal, ela tem uma importância funcional, hoje já bem documentado, e a gente pode resumir
essa importância como a produção de vitaminas. Essa flora também participa num processo de absorção, principalmente ali de cálcio, magnésio e ferro. Nós temos também essa flora na composição considerada de organismos saudáveis, né? Nós temos aí uma proteção contra a infecção de enteropatógenos, que nós temos uma lista de mais de 30 patógenos intestinais que podem levar à infecção e, obviamente, complicações de desnutrição. Nós temos também essa proteção também e desenvolvimento da barreira funcional gastrointestinal, que é bastante hoje contemplada em termos de pesquisa, né? E modulação do sistema imune. Basta dizer que realmente hoje está sendo provado que você ter uma microflora normal induz a melhor resposta imune, principalmente a vacinas utilizadas por via oral. E nós temos aqui um processo de fermentação de alimentos, principalmente de ácidos graxos de cadeia curta, né, que realmente produz substâncias que são importantes, como o butirato, que pode ser considerado aqui o principal substrato energético para a célula do cólon nosso, né? Assim como a glutamina é o principal substrato energético para a célula do intestino delgado. Bom, nós vamos nos concentrar aqui em 2 trabalhos que realmente falam sobre esses estudos de coorte que eu citei, que são 3, né? E estudos de intervenções clínicas, mais a translação para modelos animais dessa microflora intestinal estudada, né? Esse primeiro trabalho, na realidade, ele faz uma abordagem de associação dessa microflora intestinal com um crescimento saudável, né? E, obviamente, que essa microflora saudável, ela pode ser também, foi documentado, uma capacidade de proteção quanto ao desenvolvimento da desnutrição. Então, a gente vai se concentrar nesse primeiro tópico. E também falarmos um pouco aqui da translação desse entendimento da microflora feito ao nível de campo, ao nível de coorte, né, em crianças saudáveis, para o modelo de animal, camundongos, né, livre de microbiota. Bom, nós temos aqui, então, os objetivos desse trabalho, que acabei de citar, né, mas só lembrando, nós temos aqui uma identificação, tá certo, desse ecossistema que está associado com o desenvolvimento normal na criança. Nós temos aqui a flora que pode ser utilizada para normal, aqui detectada, né, documentada, para prevenir a desnutrição, principalmente quando você utiliza ali em animais experimentais. E aqui nós temos uma constatação de que alguns micro-organismos dessa flora considerada normal podem ser cultivados e serem utilizados para provar a causalidade da importância dessa flora normal na prevenção da desnutrição. Bom, nós temos aqui o primeiro coorte que foi utilizado nessa perspectiva, foi um coorte na população de Bangladesh. Nós temos aí crianças acompanhadas de 0 até 60 meses, e foi utilizado aqui para a determinação da microflora esse sequenciamento do RNA ribossomal, dessa porção variante V4, né, dessa porção 16S do ribossomo bacteriano, né? E nesse estudo já foi possível documentar que um ecossistema de 25 micro-organismos identificam uma flora saudável nessas crianças. E 2 outros pontos que nós chamamos a atenção aqui o desenvolvimento de parâmetros que pudessem ser utilizados para definir flora normal e, obviamente, que esses parâmetros, uma vez definidos de um ponto aceitável científico, eles possam ou puderam ser utilizados para outros tipos de estudo, como, por exemplo, o estudo de intervenção clínica e que possibilitou a medida de documentação se houve mudança ou não desse ecossistema de uma criança, de uma flora normal para uma flora normal, ou se isso foi modificado. Então, essa medida da microbiota relativa, a maturidade relativa da microbiota intestinal foi um parâmetro importante. A gente cita
um pouquinho no próximo slide. E aqui também nós temos a microbiota por idade de Z-score, que é um parâmetro também que foi bastante interessante, porque se assemelha muito ao Z-score de parâmetro nutricional, que é bastante utilizado para pesquisa na área de nutrição. Bom, nós temos aqui essa identidade do ecossistema de crianças normais. Observar que nós temos aqui, ao longo desse horizonte aqui, nós temos a idade da criança, e obviamente que foi possível ver que crianças com idade até 5 meses, observar que nós temos aqui uma pouca diversidade dessa microflora. Citamos aqui, por exemplo, esse Bifidobacterium longo, que normalmente é o predominante aqui até os 5 meses. Observar que, à medida que a criança avança na idade, nessa coorte aqui de 36 meses, você vê que existe aqui uma diversidade maior da flora intestinal e predominância de outros tipos de bactérias. Então, esse tipo de gráfico foi possível, então, mostrar uma curva de normalidade nesse coorte avaliado em crianças saudáveis. Então, nós temos aqui, por exemplo, através de modelos estatísticos, foi possível identificar 25 tipos de micro-organismos que eram considerados importantes para definir essa microflora saudável nessas crianças. Se a gente olhar aqui, nós temos o tipo de parâmetro que a gente citou ainda há pouco. Se a gente viu aquele gráfico, você tem exatamente essa curva aqui normal de microflora, né? Idade da microflora, maturidade normal. Observar que se você tem uma criança aqui com a idade, por exemplo, de 18 meses e uma idade abaixo dessa maturidade de 16 meses, obviamente que você pode fazer esse cálculo aqui, você pode ter essa medida aqui, menos essa outra medida, então você vai ter um cálculo negativo, mostrando que essa criança, nesse ponto, tem uma imaturidade e pode estar associado a casos como nós temos de desnutrição, tanto moderado como severo. Bom, e o cálculo de Z-score também, com essa definição, foi possível ser feito. Se você tem esse cálculo aqui, você agora divide pelo desvio padrão que você tem desse ponto aqui. Então, o número de déficit de desvio padrão desse ponto, obviamente, que é a medida do Z-score, importantíssimo, esses dois parâmetros. Sem eles, a gente não poderia ter essa perspectiva de poder ter uma avaliação mais precisa, científica, de intervenções clínicas com dietas nutricionais nessas crianças. Bom, aqui nós temos já resultados experimentais. Eu vou me concentrar em alguns só, por causa do nosso tempo, mas observe que aqui nós temos um protocolo de transferência dessa flora normal que eu acabei de citar para camundongos experimentais, ou seja, num ambiente livre de microbiota. Observe que se você pegar microbiota de crianças saudáveis e injetar em camundongos, normalmente ele não desenvolve desnutrição, ele se mantém saudável no crescimento do peso que a gente pode ver aqui, percentual inicial do peso medido. Observe que isso aqui, a linha azul, mostra esse tipo de efeito. E aqui nós temos a microbiota de crianças com desnutrição, ou seja, o Z-score é abaixo de -2. E você observa que quando você translada essa microbiota para camundongos livre de microbiota, na evolução ele perde essa capacidade, ele tem um déficit de aquisição de peso corporal. Isso também foi visto para massa magra, principalmente aqui medido por ressonância magnética, né? Aqui está o protocolo em detalhes, né? E sugiro aquele trabalho para leitura, para mais detalhes aí que possam ser lidos depois, né? Bom, nós temos aqui outro tipo de experimento que foi importante, transladado da microflora humana para a parte animal de camundongos. Observe que se você tem aqui nesse gráfico aqui crianças, microflora normal, de criança saudável, que foi transladado para camundongo, você tem esse tipo de massa magra medida a partir no 15º dia. Aqui nós temos aquele mesmo experimento onde foi transferido
a microflora de desnutrido para camundongos. Obviamente, você tem esse déficit de aquisição de massa magra. Mas aqui existe uma coisa interessante. Se você olhar aqui nessa figura, você tem agora o co-house. A gente sabe que camundongos são coprofágicos, eles realmente facilmente se contaminam. E nesses dois gráficos que vocês veem aqui, vocês estão vendo que se você juntar os animais que receberam a flora saudável com os animais que receberam a flora de desnutrido, você vê que os animais saudáveis conseguem passar essa flora normal para o desnutrido e você consegue, então, ter uma prevenção da evolução da perda de massa magra nesses animais, mostrando que realmente a microflora tem essa causalidade aí associada, e esse experimento realmente foi bastante interessante do ponto de vista de você tentar provar causalidade de associação de microbiota com desnutrição em animais experimentais. E aqui nós estamos falando de microbiota imatura, né, que transfere esse tipo de fenótipo para camundongos germe-free. Se a gente olha esse outro gráfico aqui, que tem exatamente aquela lista de 25 micro-organismos que foram feitos com as crianças normais, né? Observe que aqui nós temos o camundongo que recebeu a flora normal, observe que ele desenvolve realmente uma flora diversificada lá pelo 15º dia, né? E, por conseguinte, ele tem uma flora considerada saudável. Você olha aqui, após o co-house aqui somente com saudável, você mantém essa flora saudável, mas aqui quando você tem a inoculação de camundongos com a flora imatura, observe que você não tem esse desenvolvimento de diversidade aqui nesse ponto, né? E também de predominância desse tipo de micro-organismo que possa tornar maturo essa microbiota. Observe aqui que o co-house, que a gente citou no experimento anterior, quando você faz, você consegue reverter essa microflora intestinal no camundongo para floras semelhantes a essas de camundongo que receberam a microbiota saudável. Se a gente vai um pouco aqui, nós temos esse experimento também bastante interessante, porque você tem agora uma subcultura de um consórcio de 5 membros dessa flora normal, que normalmente são predominantes desses animais após o 15º dia. Você faz a cultura desses micro-organismos e depois injeta nos camundongos, você consegue também ter o mesmo tipo de fenômeno, ou seja, você mede aqui o peso de crescimento desses animais, observe que quando você pega esses animais e trata com esses micro-organismos, você tem uma melhoria do peso, né? E, obviamente, em relação aos controles que não são tratados com esses micro-organismos. E aqui você tem a massa fina, também é uma consistência de efeito, né? Nós sabemos também, resultados também desse trabalho mostram também que não necessariamente você precisa de ter esses 5 micro-organismos predominantes, mas se você tiver 2 deles mais invasivos, você consegue também obter esse mesmo tipo de prevenção de perda de ganho de massa corporal e massa magra corporal. Bom, aqui está o resumo desse trabalho. A gente observa aqui que crianças foram definidos essa microflora normal, 25 micro-organismos foi suficiente para determinar esse parâmetro de flora normal em crianças saudáveis. E quando essa microflora passa para o animal germe-free, obviamente que o animal permanece saudável. Aqui nós temos crianças com desnutrição, que são passados a flora para o animal germe-free, você tem realmente a perda de ganho de peso nesses animais. Aqui nós temos a flora desnutrida, passada para o animal, realmente você tem um processo de desnutrição, mas quando você faz o co-house com o animal que recebeu a flora normal, você tem uma prevenção de evolução para a desnutrição, por conseguinte, você mantém o crescimento normal desses animais. E aqui nós temos a cultura da flora normal, principalmente um consórcio de 5 bactérias predominantes dessa flora. Se você
injeta no camundongo a flora de desnutrido, você tem uma evolução nesse sentido. Se você trata esse camundongo com essa consórcio de bactéria, você realmente consegue ver uma prevenção de desnutrição nesses camundongos. Bom, o segundo tópico que a gente gostaria de se concentrar é nesse tipo de trabalho, que, na realidade, agora a evolução da flora normal foi feita de uma maneira mais dinâmica, ou seja, não só de predominância de micro-organismos, mas agora de uma forma mais interativa, onde se utilizou PCA, ou seja, principal análise de componentes principais, que é uma análise bastante interessante, porque não só mede predominância de micro-organismos, mas interatividade desses micro-organismos. Obviamente foi feita essa nova avaliação da microflora normal e também, obviamente, outros detalhamentos de avaliação de intervenções de coorte, principalmente com dietas utilizadas para o tratamento de desnutrido e algumas dietas que a gente chama de prebióticos, que são dietas que podem induzir o desenvolvimento de uma microflora saudável. Bom, se a gente olhar esses resultados, a gente não vai prolongar muito para permitir as perguntas, né? Mas está aqui esse objetivo. Obviamente que esse objetivo era tentar definir um ecogrupo de microflora saudável que permitisse, nessa dinâmica interativa, que permitisse identificar uma flora normal, e isso, obviamente, foi possível. Se identificou 15 micro-organismos, a gente cita daqui a pouco, e aqui uma avaliação utilizando aqueles parâmetros que eu citei anteriormente, que permitiu avaliar realmente, com esse modelo interativo mais dinâmico, avaliar modificações dessa flora de desnutrido com interações clínicas duplo cego, randomizada ao nível de campo. A gente mostra esses resultados daqui a pouco. Bom, aqui está, só para vocês entenderem, a quantidade de resumo de estudos que a gente está fazendo. É ousado falar disso tudo, mas nós temos aqui, citamos o estudo lá de Bangladesh, no primeiro tópico, e Malau também, naquele tópico. E agora nós temos aqui, nesse outro trabalho, realmente estudos de coorte de Bangladesh, novamente, e aqui nós temos um estudo de uma rede chamada de Malnutrition Enteric Disease. Essa rede realmente é uma rede extensa, que a gente mostra a quantidade de crianças que foram analisadas e estudadas. E aqui nós temos dois tipos de estudos de intervenções clínicas com dietas utilizadas, principalmente na população de Bangladesh, e que a gente também vai mostrar. Então, nós temos aqui um resumo de 3.095 crianças que participaram de estudo coorte de intervenções clínicas e que resultaram nesses resultados que a gente mostra. Aqui nós temos o estudo de coorte da rede Malnutrition Enteric Disease, realmente foi feito em 8 países, a gente cita aqui rapidinho, no Peru, no Brasil, aqui em Fortaleza, na África do Sul, na Tanzânia, no Paquistão, na Índia, Bangladesh e Nepal. Então, nesses países, nós tivemos aí aquele total de crianças, 1.700 crianças, onde se estudou durante 24 meses e foi estendido para 60 meses mais recentemente. Bom, esse protocolo realmente foi muito intenso, esses resultados já estão disponíveis na literatura, várias publicações dele, mas a gente cita aqui que nessas crianças nós coletamos amostra de fezes mensais durante 24 meses, onde permitiu, obviamente, o estudo da microbiota saudável nessas crianças. E, obviamente, que também coletamos amostras de episódios de diarreia, onde também se fez estudos de etiologia de infecção intestinal nessas crianças. Mas, nesse momento, nós temos aqui essas coletas que foram utilizadas para análise da microbiota saudável. Aqui está, em resumo, esses dois resultados que a gente gostaria de se concentrar. Observem que aquela microbiota saudável que eu falei anteriormente, ela foi novamente estudada nesse coorte agora de Bangladesh, da rede Malet, e observe que foi possível agora, usando componentes principais de análise, foi possível agora
reduzir de 25 para 15 micro-organismos, que representa agora um modelo mais interativo de microflora saudável nessas crianças. Observe que aqui em verde, quanto maior essa bola verde, maior essa interatividade entre esses micro-organismos. E aqui vocês têm essas bolinhas cinzas que realmente têm interatividade com esses micro-organismos aqui identificados, mas não tem interatividade entre eles, mostrando que eles não são importantes como definidores desse ecossistema, desse ecogrupo que a gente está mostrando aqui. Então, nós temos a lista dessas bactérias citadas aqui, e aqui nós temos realmente, eu vou pedir a atenção de vocês, esse gráfico de componentes principais, né, que foi utilizado, e aqui nós temos centroides de ecogrupos definidos em crianças saudáveis, se você olhar aqui, e nós temos crianças com desnutrição moderada, isso aqui, moderate acute malnutrition, e aqui você tem crianças com severe acute malnutrition, que foi feita intervenções clínicas com diversos tipos de dieta, né? E a gente mostra e explica aqui, pelo menos em alguns pontos, os efeitos dessas intervenções. Observar, então, que nós temos aqui, no animal com desnutrição severa, que está mostrado aqui, sem tratamento, nós temos a centroide aqui desse ecossistema, ecogrupo de bactérias. Observe que esse centroide aqui é bem diferente do centroide verde, bem aqui que eu estou apontando, do ecogrupo de crianças saudáveis, mostrando que você tem realmente uma alteração significativa dessa microflora quando você tem um processo de desnutrição. Aqui nós temos a dieta que foi utilizada para a intervenção clínica, que foi uma dieta pronta para uso já em Bangladesh. Observar que essa dieta, quando utilizada aqui, ela tem uma modificação pequena aqui no primeiro mês, mas ao longo do tempo, praticamente, ela não altera muito a centroide desse ecogrupo. Essa centroide, no máximo, ela fica parecido com a centroide das crianças que têm desnutrição moderada, mostrando que essa intervenção feita com esse tipo de dieta já utilizado não consegue realmente reverter essa flora alterada de crianças com desnutrição severa. Já quando a gente vê aqui a intervenção feita com dietas prebióticas que tentavam estimular a microbiota saudável, observe que aqui você tem a criança com desnutrição moderada, bem aqui, e aqui você tem citado somente um tipo de dieta que teve uma influência positiva, que é essa MDCF2, né? E em inglês significa Microbiota Direct Complementary Food. Essa dieta aqui foi capaz de fazer com que essas crianças com esse tipo de centroide com desnutrição moderada pudessem evolver para um centroide semelhante ao centroide do ecogrupo de crianças saudáveis, mostrando que realmente é possível você ter a intervenção com determinados nutrientes prebióticos, não pode ser qualquer um, tem que ser realmente testado, é por isso que a gente chama a atenção de que realmente tem que ter estudos feitos com bastante diligência para que se possa realmente ter um resultado e uma perspectiva de desenvolvimento de algo prebiótico ou probiótico, como a gente citou anteriormente, que possam ser relevantes para o tratamento de crianças. Bom, nós temos aqui, em conclusão, nós temos aqui, podemos dizer que crianças desnutridas têm um desenvolvimento alterado da microbiota intestinal. Obviamente que nós temos aqui o transplante dessa microbiota de desnutrido, mostrando que crianças desnutridas, quando você transporta essa microbiota para germe-free, quer dizer, animais sem flora, realmente conseguem induzir um processo de desnutrição semelhante ou déficit no crescimento desses animais. E também aqui é importante citar que a microflora de crianças saudáveis e também consórcio de micro-organismos é capaz de prevenir essa evolução para desnutrição nesses camundongos. Então, isso aqui foi importante.
Eu não citei, mas esse trabalho ele é bem completo, ele tem realmente a parte de metabolômica e também informações de morfologia óssea, né, que foi feito nesses camundongos. E, como conclusão 2, nós temos aqui o resumo, nós estamos falando aqui que coabitar esses animais que recebem a microbiota desnutrido com animais que recebem a microbiota saudável, consegue realmente, a microbiota saudável é mais forte, vamos dizer assim, ela é mais invasiva e consegue reverter essa microbiota de desnutrido nesses animais, mostrando que realmente a microbiota saudável tem um caráter invasivo e não precisa ser de todos os micro-organismos, mas de alguns só é suficiente para que você tenha esse tipo de invasão e prevenção. Citamos aqui, por exemplo, Ruminococcus ginavus, Clostridium symbiose, que são realmente 2 invasores documentados, e que esses 2 somente também estão documentados nesse trabalho. Ele é capaz de reverter esse processo de desnutrição quando você faz esses experimentos nesses animais experimentais. Bom, eu queria, para encerrar, agradecer realmente aqui um grupo enorme que participou desse estudo, observar aqui o grupo aqui de Fortaleza, se você olhar, nós temos a rede Maled, é uma rede de 8 países, provavelmente você multiplica isso aqui por 8 e você vai entender o quanto de pessoas trabalharam para ter esses resultados disponíveis. Nós temos aqui também a colaboração com a Universidade de Virgínia, um grupo também enorme, e aqui está apenas os pesquisadores principais que participaram do coorte Maled, para mostrar a vocês a quantidade de pessoas que trabalharam para esses frutos serem observados, né? E aqui eu citaria o Jeff Gordon, que é um dos principais pesquisadores nessa área de microbiota, e só para terminar, eu queria dizer que recente, ainda essa semana, eu fiz um PubMed nessa área só de microbiota gastrointestinal, e eu diria a vocês que é fantástico ver a quantidade de trabalhos que existem diversificados nessa área de microbiota só no trato gastrointestinal. Muito obrigado. Obrigada, professor Aldo, pela excelente apresentação. E agora a gente vai passar para algumas perguntas e comentários. Também avisando que as pessoas que estão na sala de stream podem enviar suas perguntas pelo chat. Então, se a gente começar aqui pela ordem de envio, a gente tem a Stephanie Cardoso, de Goiânia, que ela pergunta: a microbiota das crianças, então, podem também identificar um potencial marcador para doenças e transtornos? E caso seja identificado na infância, há a possibilidade de reverter a patologia? Eu não tenho dúvida que sim, mas eu chamaria atenção para o tipo de identificação dessa microbiota. Se você olhou essa segunda trabalho que a gente mostrou, a definição de componentes principais nessa análise de microbiota, se você olhar a definição saudável, você vai ter isso. Eu acho é bom dizer também que até os 20 meses de idade você tem já definido essa maturidade. A partir dos 20 meses de idade, quando você compara essa microflora intestinal saudável com a flora adulta, você não tem uma diferença de componente principal de análise. E obviamente que quando você tem doença, vamos dizer, qualquer tipo de doença, você pode ter esse mesmo tipo de análise e fazer, obviamente, aqueles centroides que você pode agora analisar e fazer comparações. E, além do mais, você pode ter, com aqueles parâmetros citados anteriormente, você pode ter intervenções clínicas hoje. Observe que o que nós mostramos aí foi mais estudos realmente ao nível de clínico, vamos dizer assim, né? Humanos, depois é que foi transladado e consistente feito
para o nível animal, mostrando que realmente existe hoje um conhecimento mais factual para você fazer esse tipo de abordagem, com certeza. Uhum. Só um minutinho. O Rafael, da Federal de Minas, pergunta... os 5 micro-organismos que são capazes de reverter o fenótipo desnutrido, né, do primeiro artigo que o senhor mostrou, estão associados com alguma função específica? Esse tipo de pesquisa ainda não foi delineado, né? Mas só para você entender, eu estou com esses 5 micro-organismos já no laboratório. Como a gente trabalha muito com essa parte de barreira funcional, a gente também está trabalhando com a definição da dieta de desnutrido feita pelo estudo Cohort Maled. Tem 2 publicações recentes nessa área. Uma está sendo ainda na fase de avaliação pelo Juno Nutrition, mas essa dieta de desnutrido do Cohort Maled está sendo transladada para camundongos, onde a gente pretende estudar cada um desses micro-organismos, interagindo, obviamente, com essa barreira funcional gastrointestinal e, obviamente, outros parâmetros que a gente pode adicionar aí de biomarcadores de inflamação, de resposta imune. Eu acho que é uma perspectiva enorme para ser analisado e pesquisado ainda. Uhum. A Cristina Velar, da Unifesp, ela pergunta: há alguma relação nos desfechos discutidos com relação ao nascimento ter sido por parto normal ou por parto cesariana? Não exatamente, embora possa ser olhado, né? Mas as populações de coorte que foram analisadas normalmente são populações de nascimento de crianças saudáveis e com evolução saudável em termos de Z-score, né? Com relação a essa abordagem de foi parto cesáreo, foi parto normal, realmente a gente não... O estudo coorte do Maled, por exemplo, é um estudo que permite ter esse tipo de resposta, né? Ou seja, como foi feito o estudo no coorte Maled, a gente tem agora a condição de pegar essa sua pergunta, que é interessante, e fazer essa revisão dos dados que nós temos, que tem se foi parto normal ou não, e todos esses fatores de risco que você pode associar ou não com essa possível evolução de microflora, né? Eu acho que essa pergunta ela ainda é passível de ser analisada e obviamente possível de ser respondida com esse estudo de coorte. Sem estudo de coorte, você não consegue ter esse tipo de possibilidade, né? Uhum. A Janaína Menezes, ela está fazendo um comentário sobre a prevalência de depressão e alterações cognitivas que o senhor observa nesses estudos de coorte dessas crianças com desnutrição. Bom, esse estudo de coorte que a gente fez hoje, ele está com 27 anos. A gente não evoluiu ainda uma segunda visita nessa população. Obviamente que a gente não tem nenhuma possibilidade agora, ninguém tem ainda nenhuma possibilidade de responder, mas é possível que você, no déficit neurocognitivo que a gente avaliou, só foi vários testes cognitivos que normalmente avaliaram a capacidade de memória, a capacidade de raciocínio, né, e inteligência e escolaridade também que foi medida. Então, nesses itens aí a gente pode dizer que sim, você tem no processo de diarreia, desnutrição, você tem uma interferência significativa. Uhum. A Leila Salles faz também um comentário: certamente o desvio da rota metabólica do triptofano devido à desbiose talvez seja uma das causas de depressão nessas crianças. Sim, é possível. E só para você entender, hoje com o estudo metabolômico nessas crianças, que já pode ser feito e também, obviamente, na fase adulta,
obviamente que isso vai exigir, tipo assim, um acompanhamento extremamente de coorte, um estudo metabolômico e, obviamente, com definições de depressão e, obviamente, que associação de desvio metabólico. Acho que são estudos interessantes, eu acho que são estudos bastante complexos ainda para serem realizados, mas interessantes para serem feitos. Tem ainda muita coisa, né, professor, que pode ser ainda pesquisada, né, investigada. Com certeza. A Fernanda Maria, da UFPR, então ela comenta, foi publicado um artigo recentemente demonstrando a reversão do comportamento aversivo da prole de camundongos após a suplementação probiótica nos seus genitores, antes da concepção. Será que poderíamos pensar na suplementação probiótica para os pais, né, principalmente para a mãe, né, como uma medida profilática para alterações neurológicas, como ansiedade, depressão ou outras em seus filhos? Eu acho que a possibilidade existe, mas precisa de estudos realmente bem delineados para você realmente fazer uma definição do que é que você acha de normal e anormal associado, né? E definir que tipo de flora pode ser invasiva e predominante, que possa prevenir, tá certo? E é mais ou menos o que foi feito aí com essa apresentação que a gente fez. Eu acho que realmente é possível hoje, com essas definições que foram recentemente lançadas aí na literatura. Eu acho que essa área pode evolver agora com mais segurança, se for delineado coortes e estudo nesse sentido. A Leila Salles, né, complementa, ela fala que espécies cocosé estão relacionadas à síntese de serotonina e as espécies bífidos estão relacionadas à síntese de GABA a nível do sistema nervoso central. Isso é possível, mas é muito bom você ter uma ideia agora não só assim isolada de micro-organismo, mas é saber realmente se esse micro-organismo realmente é considerado o predominante, o invasor, que possa permitir potencialmente uma intervenção pré-biótica ou probiótica que possa você ter uma evolução mais promissora nessas pesquisas, né? Eu acho que hoje o conhecimento é mais interativo, mais dinâmico. Eu tenho a impressão que qualquer delineamento farmacológico para você desenvolver pré-biótico, probióticos, né, ele vai ter que passar por essas fases de análise mais dinâmica. É uma perspectiva que eu estou vendo. Certo. Então, eu gostaria só de lembrar que quem está na sala de stream pode escrever suas perguntas pelo chat. Né? Então, a Larissa, da Universidade Vila Velha, pergunta: existe alguma relação de patologias da mãe, como depressão na gravidez, com a microbiota do recém-nascido? Eu não tenho dados específicos de coorte nesse sentido, mas a resposta, existe uma lógica para você poder ter uma alteração, porque nós sabemos que essa microbiota ela é alterada por muitos fatores ambientais, né, fatores de alimentação e também doenças, né? Então eu acho que uma mãe deprimida provavelmente ela vai ter alterações comportamentais que envolvem vários fatores que possam alterar a microbiota. Flávia, eu só vou reforçar aqui o pessoal que está no streaming que façam suas perguntas através do chat, tá? Essa pergunta, por exemplo, da Larissa veio do streaming. O pessoal pode estar enviando, que está no streaming, também pode estar enviando as suas questões, seus comentários, que a gente passa aqui para o professor Aldo, tá bom? Então, pessoal do streaming, fiquem à vontade, façam suas questões, escrevam para a gente, que a gente está passando aqui para o professor Aldo. Então, continuando aqui nas perguntas, a gente tem mais uma aqui da Laura Molesini, da UNAERP.
Então, o consumo de leite materno causa mudanças significativas comparadas a crianças que não o consomem? Excelente. Vai em frente. Só um complemento. A É. colonização do trato gastrointestinal do lactente que consome leite materno traz uma flora mais benéfica? Excelente pergunta, e a resposta dessa pergunta você encontra naquele segundo trabalho que nós falamos, mas não citamos nenhum resultado nesse sentido. Mas aquele trabalho, ele, ao invés de usar camundongos, ele utilizou porcos germe-free, ou seja, isentos de microbiota. E ele fez um experimento muito legal, porque ele pegou a flora de crianças saudáveis, tá certo? E colocou nesses porcos e, obviamente, que imitaram uma dieta de leite materno até um determinado ponto. Em seguida, começaram a fazer a introdução de alimentos comuns, né? E tiraram o leite materno. E, obviamente, que essa modificação nessa dieta tornou a flora semelhante à flora dos animais, das crianças saudáveis, mostrando que também é outra causalidade importante documentada nesse trabalho. Então, com certeza, sim, se você ler com mais detalhe aquela referência, você vai gostar de entender com detalhes esse protocolo. Lembrando que depois a apresentação ela vai ficar disponível no site da SBEFT, no link do Sig Farmaco, e aí vocês poderão consultar tanto a apresentação do professor Aldo como as referências que ele apresentou. Tudo bem. Então, a Joyce de Pontes pergunta: o perfil dos micro-organismos nas crianças desnutridas podem também interferir na absorção de vitaminas, aminoácidos e carboidratos, agravando o quadro? Com certeza, também essa pergunta tem a sua resposta lá na área de metabolômica daqueles papers, que não foi possível colocar tudo aqui na apresentação. Mas só para lhe dizer que quando você tem uma modificação, por exemplo, ali na dieta ou melhor, na microflora do desnutrido camundongo, você começa a alterar o metabolismo, principalmente de aminoácidos. Quando você tem uma microflora desnutrida nesses animais, você tem um catabolismo aumentado de aminoácidos. E quando você faz aquela co-house com microflora, camundongos com microflora de crianças saudáveis, você realmente consegue reverter esse processo catabólico de aminoácidos. E, obviamente, foi analisado várias outras substâncias e, com detalhes, lá você pode ter esse tipo de resposta, né? Certo. Agora a gente tem uma pergunta do Kirley. Em relação ao eixo intestino-cérebro via nervo vago, uma desbiose pode causar alguma doença neurológica diretamente ou apenas servir como um gatilho em pessoas com predisposição a essas doenças? Eu diria que essa é uma linha de pesquisa bastante interessante, inclusive o grupo aqui tem interesse nessa linha, porque trabalhamos também com essa parte de neurocognição, né? E também a parte animal. E, obviamente, que, como a gente viu lá, a função da microbiota normal também é de prover uma resposta imune adequada, promover uma barreira funcional também fisiológica. Quando você tem uma disbiose, você tem uma alteração dessa flora normal, você pode, com certeza, alterar essa barreira, e alterando a barreira, você vai ter transinfecção ali, passagem de micro-organismos, você vai ter um aumento da inflamação sistêmica. A gente já tem trabalhos mostrando isso, que realmente crianças desnutridas apresentam uma inflamação sistêmica aumentada em relação às crianças normais. E, obviamente, que você tem inflamação sistêmica, você pode alterar essa barreira também funcional ao nível de cérebro, e você pode ter esse eixo bem complementado, né? Eu acho que já existem indícios bastante fortes
pode sustentar essa perspectiva. Professor Aldo, o senhor falou, né, que futuro uso de pré-bióticos ou de probióticos, né, nessas crianças com desnutrição. Esses pré-bióticos e probióticos, eles seriam escolhidos para criança de cada país? Assim, cada criança, cada país vai ter um probiótico específico? É uma pergunta muito boa, Flávio, porque isso implica em uma complexidade e esse estudo segundo que a gente citou, ele fez também uma comparação, por isso que utilizou-se a rede Maled, porque inicialmente foi feita uma exploração da flora, uma definição da microflora normal em crianças saudáveis, né? Somente nas crianças de Bangladesh. Quando passou-se para a rede Maled, obviamente que foi possível identificar também essa microflora normal nessas crianças. E quando se bateu essa identidade, se mostrou que era consistente com a microflora de crianças de Bangladesh. Então, a resposta aparentemente parece que a natureza desenvolveu um sistema interativo complexo, dinâmico, mas bastante flexível e ousado para manter a estabilidade, mas também se adaptar com o ambiente geográfico que nós estamos, né? Então, a pergunta realmente é muito boa, porque ela está dentro desse tipo de avaliação feita e está dentro da perspectiva de que realmente a natureza é um sistema forte de evolução e é o final, se você pegar o final do paper 2 ali, que a gente citou, ele exatamente faz esse comentário, né? Então, com esse tipo de pergunta e resposta, a gente pode dizer que, eu diria que é plausível hoje você ter realmente já a partir do que está sendo descoberto de flora normal, né? E flora invasiva normal, e experimentação animal, você poder realmente desenvolver probióticos que possam ser úteis, não só numa região geográfica, mas em várias regiões geográficas, né? Eu acredito que essa perspectiva de avaliar quanto mais regiões geográficas, melhor você vai ter esse tipo de finalização, mas só para lhe dizer que foi feito essa mesma avaliação em Bangladesh, Peru e Índia, e a consistência dessa microflora em termos de composição é semelhante nesses 3 locais de crianças saudáveis. E aí, aplicando um pouco para a nossa... Paulo, você quer perguntar alguma coisa? Flávia, só reforçando para que o pessoal faça suas perguntas, no streaming, por exemplo, a gente está sabendo que tem muito aluno de pós-graduação que está no streaming e que se sintam à vontade para fazer seus questionamentos, suas perguntas aqui para a gente, tá? Chegou uma pergunta do streaming, nós estamos aguardando que façam mais perguntas, estamos esperando aqui que o pessoal do streaming envie suas questões também. Só isso. Então, professor, só conversando um pouco mais sobre essa última questão, eu fico pensando aqui na nossa região, né, do semiárido. E o senhor falou que talvez tenham que ter pré-bióticos e probióticos específicos, que não esses que são bem comuns, né, no mercado atualmente. Então, teria que ser uma coisa mais específica. Então, teria que ser produzido especificamente esses probióticos, com mesmo um tratamento para essas crianças malnutridas, seria isso? Sim, é exatamente isso, Flávio. Se você olhar ali aquele pré-biótico, ou seja, dietas que estimulam o crescimento da microflora normal, né? Isso em teoria. Obviamente que se usou nesse estudo 3 tipos de dieta, né? Somente uma delas, aquela MDCV2, né, que você tem naquele gráfico último que a gente apresentou, é que teve um impacto de modificação da flora alterada de crianças desnutrida moderada para uma flora considerada de crianças saudáveis, mostrando que o direcionamento da dieta tem que ser feito com base experimental, não pode ser
um direcionamento Entendi. achando que pode ser só uma composição boa, né, entre aspas, Uhum. você pode ter um bloqueio dessa evolução, né? Não é assim. Eu acho que o que nós estamos vendo nesses dados mais recentes é que realmente vai precisar de experimentação sempre clínica, aquela velha história. Você tem essa elucidação da flora normal, você tem a elucidação da flora alterada, e você vai ter que desenhar dietas e dietas para poder ver qual delas pode realmente interferir de uma forma factual, né, nessa modificação. Então, tipo assim, hoje o que a gente vê no mercado é formulações assim baseadas em estudos muito ainda ao nível pré-clínico, né, e sem uma abordagem com essa visão mais ampla e com essa dinâmica de visão de interatividade que foi feita recente com esse trabalho. Então, eu acho que essa área pode ter um desenvolvimento explosivo nos próximos anos por conta desse tipo de perspectiva. Mas é preciso ter visão, leitura nessa abordagem para poder realmente fazer desenhos bem factíveis, né, de Isso, observação. porque aí o tratamento das crianças seria uma coisa bem mais específica, né? Sim. Faria mesmo parte como se fosse uma parte de um tratamento, né? Porque Além tem de... muita... Sim. Desculpa. Tem muita proposta, mas evidências, que é o que você precisa, né? É preciso ser feito com essas bases mais documentadas, né? Eu queria dizer, uma pergunta que houve aí um pouco atrás, de qual era o impacto da microbiota na barreira funcional gastrointestinal, qual é o impacto da intervenção, entendeu? Tudo isso são coisas que devem ser avaliadas para poder você ter toda essa base farmacológica que a gente tem como perspectiva. Eu, particularmente, quando iniciei minha carreira de médico residente, eu tive uma experiência que me tornou pesquisador nessa área, ou seja, quando eu estava ali na pediatria e na residência, obviamente que eu vi muito desnutrido e o tratamento com antibiótico, dietas as melhores possíveis, e você não conseguia reverter esse tipo de ciclo vicioso, né? Desnutrição, infecção e isso. Então, isso foi que impactou para que me puxasse para esse tipo de pesquisa, né? E eu acho que é bom e saudável poder ver hoje alguma perspectiva de intervenção com mais ousadia científica. Quando eu digo ousadia, eu diria com mais solidez de base científica. Eu acho que o caminho para a gente entender aquilo que eu não entendi na época é a mesma coisa do que nós estamos fazendo hoje com o Covid, né? Tentando terapias as mais diversas possíveis, né? Mas a gente vai ter que evolver. A farmacologia é uma ciência básica extremamente forte para evolver todas essas particularidades que a gente comenta, né? Sim, professor. A gente tem mais perguntas. A Dijane Braz, da UNB, pergunta: existe algum estudo que avalie co-house de camundongos obesos e desnutridos? Isso ainda eu não tenho lido, é possível que tenha, né? Mas é interessante. Interessante porque, primeiro, eu acho que é interessante fazer uma abordagem dessa dinâmica feita aí nessas crianças saudáveis e desnutridas, tá certo? Dessa interatividade, definir bem o ecogrupo que identifica uma criança saudável, que identifica uma alteração de flora saudável, né? E também fazer com essa experimentação também ao nível de não só clínica, como esse estudo começou da clínica para a parte experimental, que é normalmente o fruto que eu gosto é estudar ao nível de campo doenças e trazer perguntas para dentro do laboratório, né? Então, esse é o fluxo que eu utilizo normalmente. E eu acho que está na hora de começar a ter esse fluxo, né, de estudos clínicos que possam definir a microbiota e depois passar essa translação para a parte animal, né? Normalmente se faz o contrário, mas eu acho que esse fluxo aí ele é muito estimulante porque você
começa a ver coisas de uma maneira diferente, de importância na comunidade, né? E para a comunidade. Sim. Nós temos mais algumas perguntas. A Alexandra Aco, da UFPR. Então, aproveitando a pergunta sobre amamentação, né, e ontem foi o Dia Nacional de Doação de Leite, ela pergunta, há alguma diferença na microbiota dos bebês que não recebem o leite da mãe, mas recebem o leite de doadoras? Não tenho nenhum resultado ainda, mas eu acredito, viu, que se a gente achar que o leite materno ele tem realmente componentes importantes para um determinado tipo de microflora, né? São prebióticos importantes para o desenvolvimento da flora intestinal normal. Eu acredito, por exemplo, que possa ter diferenças pequenas, não grandes quanto a gente vê quando você introduz o alimento normal, né, da dieta. A dieta sem leite materno. Então, por isso que tem se mostrado, né, nesse decorrer de todos esses anos, a importância da doação do leite para aquelas mães que não estão conseguindo amamentar, né, e para manter a saúde dos bebês recém-nascidos mesmo. Está saindo mais recente um trabalho do grupo, né, mostrando, inclusive feito nesse coorte, mostrando a importância de componentes específicos do leite materno no desenvolvimento da flora saudável. Isso aí também vai ser um outro trabalho que vai realmente ser tópico nessa área. Que reforça, né, o aleitamento materno, a doação do leite materno também. Com certeza. Vai reforçar ainda mais. Muito bom, muito bom. Então, a Letícia, da Federal de Santa Catarina, pergunta: foi realizado algum estudo em crianças com dietas restritivas? Se sim, houveram diferença nas concentrações, né, administradas nos animais testados? Não, até agora não, viu, Letícia? Eu não posso responder. Obviamente que você alterar a dieta, ou com dietas restritivas, você vai alterar a flora normal, com certeza, né? E, obviamente, que você pode ter impacto aí no desenvolvimento da criança em vários aspectos, né? Então, eu acho que ainda não temos essa informação, mas é interessante a sua pergunta. E agora a gente tem uma pergunta da nossa colega de departamento, a Vilma. Sim. O quanto a desbiose em recém-nascidos pré-termo, bem como a desnutrição infantil, pode contribuir para a baixa densidade mineral óssea do futuro adulto? Vilma, você faz uma pergunta extremamente boa, mas complexa de ser examinada ainda, né? Precisa de um estudo coorte, um delineamento bem específico para a gente, e evolutivo, né? Para a gente ver isso aí. A gente sabe muito bem que essas experimentações aí de microflora desnutrida passada para o animal experimental, você realmente altera a morfologia óssea, você realmente altera de uma forma negativa, né? E você realmente pode ter esse tipo de efeito. Em outras palavras, o que você está conduzindo de hipótese pode ser verdadeiro. Certo. Agora, uma pergunta que veio do stream, né, da sala de stream. Pois não. Que é importante que as pessoas que estejam nessa sala participem, né, com perguntas. Então, a Luana Mara, ela pergunta: foi avaliada alguma relação com o TGF-beta e a microbiota com o uso de pré-bióticos e ou probióticos nessas crianças, ou em algum estudo proteômico? Nessas crianças, especificamente desse estudo, nós não temos ainda esse tipo de avaliação, né? De níveis de citocinas sistêmica com flora normal nessas crianças que têm um desenvolvimento nutricional normal e desnutrido. A gente tem aquela informação de desnutrição, você ter realmente uma infecção sistêmica maior, né?
E se a gente imagina que na desnutrição você tem a alteração da flora, você, obviamente, que associa isso com a alteração da flora e a barreira funcional gastrointestinal, né? Mas são coisas que podem ser examinadas com certeza, porque lá naqueles estudos coorte a gente tem, obviamente, que avaliações não só de nutrientes sistêmicos, mas também de resposta inflamatória, né? Aguda. E eu acho que são coisas que podem ser respondidas, se feitas uma análise associativa com o que está se vendo da microflora, né? Então, são coisas que ninguém tem da resposta, mas passível de ser associado. Sim. Então, a gente tem mais uma pergunta da sala de stream, a pergunta do Rafael Santana. Ele pergunta o que o professor tem a dizer acerca do famoso transplante de fezes na melhoria da microbiota e desnutrição. Bom, Seria uma possibilidade aplicada? Com certeza, a gente pode fazer um comentário. Na realidade, uma das coisas que a gente também trabalhou foi na área de crochê difícil, né? E recente nós temos uma colega, a Celi, da Universidade de Virgínia, que está sendo uma referência nessa área de transplante fecal e prevenção de infecção recorrente de crochê difícil. Os resultados são positivos, a gente já tem a literatura mostrando isso, mas existe um pouco de controvérsia da maneira que essa flora está sendo transplantada. Obviamente que ela está sendo transplantada de uma forma total, ou seja, fezes de pacientes normais que são transplantados, a mais recente em cápsula, o que favorece um pouco, né? Mas eu acho que se fizer um estudo, obviamente, se pegar essa flora de crianças saudáveis que se assemelha a adultos saudáveis, né? E você fizer ali um consórcio de bactérias, tá certo? Como a gente mostrou naquele exemplo de experimentação animal, é possível que você possa ter esse tipo de uso prático com pouca complicação, que uma das coisas que se pensa de complicação e que já houve citação na literatura é você realmente, na transposição da flora normal, de pacientes normais, você possa ter ali bactérias que tenham genes de resistência extremamente não bem-vindos, né? E o paciente pode ter, por exemplo, um Escherichia coli com plasmídio de resistência, um cromossomo com resistência a beta-lactâmico ou outros, né, microbianos mais utilizados, né, como quinolonas, e isso possa, inclusive, gerar infecção sistêmica com um micro-organismo como esse, né, em pacientes que estão debilitados. Então, esse é uma da desvantagem que você pode citar, a gente pode citar nessa transposição assim, bruta da microflora, da maneira que você fez a pergunta, né? Mas eu acho que o desenvolvimento que se quer aqui é realmente subculturas específicas com aquele tipo de resultado. E nós citamos 2 micro-organismos ali que foram invasivos, pertencentes à flora normal, e que foram suficientes para você realmente prevenir a evolução de desnutrição em camundongos. Então, esse é um resultado que, para mim, é muito potencial para validar essa terapia. Sim. Temos mais uma pergunta. Agora a pergunta é da Caiane, aqui da UFC. Então, o uso de antibiótico nos primeiros meses de vida da criança pode prejudicar o desenvolvimento de uma microbiota benéfica? Com certeza. E já existem resultados mostrando que o uso de antimicrobianos interfere nessa flora normal, sem dúvida. Até no adulto, né, professor Aldo? Com certeza, E nesses estudos aí que nós apresentamos também tem citação dessa influência de antibiótico na flora normal, né? Com certeza, Caiane. Nos adultos, professor Aldo, também esses pré-probióticos possivelmente também tem um papel importante, né, na manutenção da flora saudável? A pergunta dela eu estou lendo aqui, viu,
professora Flávia, ela tem um pouco mais de ousadia. Ela diz: esses antimicrobianos podem ser utilizados para o desenvolvimento da microflora benéfica, saudável, né? Eu sou tipo assim, eu não acho que esse caminho seja o mais potencial nessa terapia. Eu acho que ao invés de você aniquilar a flora anormal, você tem que substituir por uma flora normal. E de onde é que vem essa flora normal? Se você não prover, você não adquire facilmente, né? Entendeu? Uhum. Então Os antimicróbios. É preciso ter cuidado com o uso de antimicrobiano. Por exemplo, recente a gente tem entrado em propostas de uso de antimicrobianos para você conter infecção assintomática por Escherichia coli enteropatogênica, vamos dizer assim, a Escherichia coli enterogregativa, porque ela está associada com um processo silencioso de desnutrição já bem provado. Mas aí, o uso de antimicrobiano não é a desvantagem de você utilizar, não é bem-vindo, porque você pode ter uma alteração da flora normal também, você pode ter uma alteração de também desenvolver resistência bacteriana, então você pode ter vários riscos aí que não são bem-vindos, né? Além do que você pode ter os efeitos colaterais do próprio fármaco que você está utilizando. Então, eu acho que essa abordagem é tentadora para quando você tem uma patologia tipo essa que eu citei, de infecção assintomática por patógeno entérico, né? Mas ela não é bem-vinda porque tem os malefícios de desvantagem que você pode associar. Inclusive nos adultos está muito associada à própria desbiose, né? Você usa repetido de antimicrobianos, principalmente de amplo espectro. Além do risco de enterocolite, prostite difícil, que é a superinfecção normalmente associada com o uso de antimicrobiano. Então, a gente tem os riscos. O antimicrobiano não é um fármaco para ser utilizado na bancada, como a gente tinha no Brasil, comprava ao bel prazer. Eu acho que são fármacos que realmente têm que ter o devido controle e assim por diante. Né? Certo. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui do Pierre. No caso de sepse neonatal, o uso de antibióticos tem resultado negativo sobre a microbiota? A sepsis por si só já tem trabalhos mostrando que a sepsis altera já a microbiota, né? Já torna a microbiota não saudável, né? E obviamente que o uso de antimicrobiano pode aumentar essa disbiose, essa alteração da flora normal, e pode levar a um risco, que a gente citou ainda há pouco, de complicações como superinfecção, como induzir resistência bacteriana, né? E assim por diante. Sim. E acho que por causa do nosso tempo, né? Tá sendo assim muito bom as perguntas e a discussão, mas por causa do nosso tempo a gente vai fazer só mais uma pergunta, professor Aldo. Pois não. Lá da sala, a pergunta veio da sala de cima, do Anderson Felipe, da UFPB. Então, ele parabeniza ao senhor pela excelente apresentação e difusão do conhecimento e pergunta se foi avaliada a expressão de NF-κB e sua possível participação no desenvolvimento da desnutrição. Que eu saiba ainda não, certo? Eu acho que é uma pergunta bem específica, né? Ela tem a ver ali com barreira funcional gastrointestinal, né? O sistema imune, e a gente, com certeza, ver isto com importância específica, mas não tenho nenhum resultado assim específico para poder comentar agora, né? Eu só diria que a perspectiva de você ter agora micro-organismos como esse que a gente citou, de 5 consórcio que previne desnutrição, né? Em animais experimentais, e está presente na flora saudável, é possível que você possa utilizar agora em experimentação animal, como citado aí, germe-free principalmente, e realmente, ou colocar uma dieta de desnutrido nesses animais, né?
Então, você tem muita perspectiva, inclusive também não só de ver isto, mas você vê também carga de patógeno em pacientes assintomáticos e apreciação desse tipo de via de sinalização, obviamente com possível alteração ou fisiopatologia ou patobiologia de alteração da barreira funcional gastrointestinal. Então, é potencialmente áreas de perspectiva que vão evolver e que devem ser conduzidas. Sim. Então, eu gostaria novamente de agradecer ao professor Aldo pela participação, pela excelente apresentação e também pela excelente discussão, né, que foi feita no dia de hoje. Obrigada, professor Aldo. Obrigado a você. Eu vou passar a palavra ao Paulo. Obrigado, professor Aldo, pela belíssima apresentação. Certamente as discussões e a quantidade de perguntas demonstram a relevância desse tema e o quanto ele instiga os pesquisadores. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. A professora Flávia, por estar coordenando essa sessão. Tá? Foi uma sessão, como as demais, de muito proveito. E eu agradeço também a todos os participantes. A gente teve essa sala com 75, sala lotada, mais de 40 participantes na sala streaming, então demonstrando que o nosso SIG está tendo uma participação bastante representativa, tá? E por isso eu reforço a importância de vocês fazerem o registro de suas presenças nesta sessão, acessando o site www.rut.rnp.br/presença, selecionando o SIG Farmacologia e Terapêutica e utilizando a senha desta sessão, que é 30377, como vocês podem visualizar na apresentação. Um momentinho aqui. Quem tá, eu não estou conseguindo passar no próximo slide. Acho que é o Emiliano, a Tatiana que está na apresentação, mas toda essa sessão ela é gravada, tá? E nós disponibilizamos, assim que a gravação é liberada, a gente disponibiliza no site da SBEFT, no link SIG Farmaco. Então, toda essa apresentação, toda essa discussão, vocês podem acessar no site da SBEFT, no link SIG Farmaco. Agradecemos a presença de todos. Esperamos vocês na próxima sessão, no dia 17 de junho, sob a coordenação da UFPR, com a professora Alexandra Aco, falando, e onde será, nesta próxima sessão, teremos a discussão sobre o uso do canabidiol. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana, um bom dia e até a próxima sessão. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau.